Eu tô aqui neste momento, né, porque Deus tem pedido muito para que eu pudesse estar falando a respeito desse tema. É um tema de arrependimento, onde o Senhor ministrou muito no meu coração, no texto de Jonas, e eu quero compartilhar com vocês neste momento. Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2 fala assim: Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Então, os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupas feitas de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Então, quando o rei de Nínive soube disso, ele levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu-se de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e os seus ministros: ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e os animais vistam roupas feitas de panos grosseiros, e que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe, e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria. Assim, Deus, ele está pedindo para que nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas maldades, porque ele não tem prazer na destruição de ninguém, ele não tem prazer na morte do ímpio. Tudo que o Senhor quer de nós é que nós possamos nos arrepender de tudo aquilo que nós temos feito, né? O Senhor Deus, ele quer que nós possamos viver, né, e não morrer. A vontade do Senhor é que todos venham ao arrependimento e que a fé salvadora que há em Jesus Cristo possa nos salvar de toda imundícia, de todo mal. Lá em Ezequiel 18, do 19 ao 23, fala assim: mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que ele viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados. Ele viverá, porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria, mas é de vê-lo arrepender-se e viver. Então, o Senhor, ele quer que nós possamos arrepender de toda a maldade, porque ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos vivam. Lá em 2 Pedro 3, do versículo 9 ao 18, vai falar assim: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido, porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia,
Faça o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele agora e para sempre. Amém. Em Atos 17:31 nos fala que Deus ele já marcou o dia em que ele vai julgar o mundo com a justiça por meio de Jesus Cristo, do qual ele veio ao mundo por amor a nós, e ele se entregou naquela cruz do Calvário para nos devolver a vida e o direito de sermos chamados filhos de Deus. Hoje Jesus ele está vivo, ressurreto e assenta-se à direita do trono de Deus Pai. Por isso nós devemos abandonar as práticas do pecado, as paixões da carne e vivermos uma vida dedicada a Deus de uma forma prudente e correta, enquanto nós esperamos o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Isso está escrito também em Tito 2, do versículo 11 ao versículo 14. Deus ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas ele tem grande alegria por qualquer pecador que deixe os seus pecados e vai ao Senhor para o amar, para servir, para louvar ele para sempre, Aqui nós vemos que Deus ele está usando de misericórdia para conosco, a paciência, para não derramar a sua ira sobre nós, porque ele não tem prazer em nos destruir, ele quer nosso arrependimento. Mas ao invés de nós aproximarmos dele, nós temos nos afastado cada vez mais. Ao invés de nós retribuir esse amor tão grande demonstrado por nós ali naquela cruz, nós temos nos afastado, Nós temos deixado a maldade tomar conta do nosso ser, nós temos perdido tempo com as coisas que não edificam, ao invés de valorizar os princípios de Deus. Os princípios de Deus são o amor ao próximo, que são aquilo que realmente nós vamos levar conosco quando nós deixarmos essa terra, Vão ser os nossos frutos, é o resultado daquilo que nós semeamos nessa terra. Mas o tempo, gente, está para se esgotar. Nós temos visto sinais da vinda de Cristo sendo se cumprido todos os dias, E amanhã, quando quisermos, pode não haver mais a oportunidade. Ainda o Senhor está à porta, batendo a salvação, Ele quer nos entregar essa salvação, Ele ainda está batendo a porta. Jesus Cristo está chamando. Abra a porta enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde demais, Mas se não for por meio do arrebatamento da igreja, se o Senhor te pedir a tua alma agora e você deixar de existir nessa terra, o que vai adiantar você correr atrás do vento, correr atrás daquilo que não tem valor, Então assim, corra atrás de Cristo. Busque os tesouros que são eternos, busque as coisas dos céus. O Senhor ele sabe as nossas necessidades e Ele fala buscar primeiro o reino e todas as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Portanto, queridos, aceite aquilo que o Senhor Jesus está te oferecendo, aceite a salvação, arrependa-se dos seus maus caminhos. Se você não fez isso, faça agora mesmo, porque ainda Ele está à porta a bater. Ele quer te dar a vida eterna. Arrependa-se dos seus maus caminhos, para que você possa viver, para que você possa ter paz, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E qual é a desculpa que você tem dado para não tomar essa atitude? Eu estava meditando numa leitura do Pão Diário e lá ele fala assim: Sim, sem desculpa. As pessoas têm muita razão, para rejeitar o Evangelho de Cristo. E uma delas é o fato de os cristãos terem ou não feito alguma coisa. Esses críticos dizem: conheço um cristão que me tratou muito mal. Ou quando fui à igreja, ninguém falou comigo. De fato, os cristãos não são perfeitos. E muitos até podem ser maus exemplos.
Mas culpar os outros não isentam uma pessoa de sua responsabilidade com Deus. A verdade contida nos evangelhos não depende da maneira como os outros vivem a sua fé. A salvação, ela é obra exclusiva de Jesus. A carta aos Romanos 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Algumas pessoas podem usar os cristãos como desculpa para rejeitar o evangelho, mas certamente não poderão culpar Jesus, pois ele não teve pecado, ele é perfeito em tudo. Pilatos disse sobre ele: nada verifiquei contra ele nos crimes de que os acusais. E Jesus fez o que ninguém poderia ter feito. Ele sofreu a morte na cruz para dar salvação a todos os que creem nele. Esse fato torna muito difícil que alguém diga: não vou me tornar um cristão porque eu não gosto do que Jesus fez. Não se desvie olhando para as falhas dos outros. Olhe para Jesus, somente Ele é o caminho para o céu. Você já reconheceu o valor e o sacrifício que Jesus fez por você? Não há desculpa para dizer não a Cristo, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então não tem desculpa para você aceitar o evangelho de Jesus. Ele foi perfeito, ele derramou seu amor ali naquela cruz por nós, para nos dar a vida. E o Senhor, ele tem dado os seus sinais, né? Que ele está perto de buscar a sua igreja. A palavra de Deus fala: quando você ouvir falar de fome, quando você ouvir falar de guerra, rumor de guerra, terremoto, maremoto, né? Tudo isso já está acontecendo. Isso são sinais do fim. Ainda não é o fim, porque isso é o princípio das dores, mas não é o fim. Mas isso é para que a igreja do Senhor desperte. A igreja do Senhor está dormindo, está adormecida. Ela precisa se despertar, porque os sinais já estão aí. Está se aproximando do grande dia. Então nós temos que permanecer firmes, né, na palavra do Senhor. Buscar alcançar as almas, todos aqueles que estão ali perdidos. Nós temos que praticar aquilo que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Praticar o amor ao próximo, um amor sem julgamento. O Senhor Jesus, ele não nos condena. Ele fala assim: me aceita, venha do jeito que você está, porque eu é que vou transformar a tua vida. É assim que o Senhor Jesus, ele fala para nós. Nós devemos aceitar isso, não jogar essa salvação pelo ralo, não jogar essa oportunidade pelo ralo, né? Isso que o Senhor quer. Por isso nós temos que parar com essas guerras entre religião. Deus não instituiu religião, Ele instituiu a sua palavra, a palavra que é viva, a palavra que não falha, que não mente nunca. Deus, Ele não instituiu placa nenhuma. Para com essas guerras entre as igrejas. Nós somos um só corpo, nós temos que permanecer unidos, puros, sem máculas, sem manchas, sem ruga, sem qualquer outra coisa que possa colocar defeito no corpo de Deus. Nós somos um, e a cabeça desse corpo é Cristo Jesus. Ele que deu a sua vida por nós, para nós que estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados. É para isso que nós devemos viver, é para que a honra e a glória do nome de Jesus seja dada somente a Ele. Nós temos que dar glória somente a Ele. Só Ele merece a nossa adoração. Só Deus merece a nossa adoração. Só Deus merece o nosso louvor. Somente Deus. Somente Deus. Não devemos dar essa honra para ninguém. Não devemos adorar nada além de Deus. Nós devemos hoje nos arrepender da nossa maldade, porque o tempo está se esgotando e Deus, ele não quer destruir ninguém, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem, e o momento de se arrepender é hoje, porque o amanhã pode ser tarde, o amanhã pode não chegar para qualquer um de nós. Nós não sabemos o que pode acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos qual será o dia e a hora. Por isso nós temos que permanecer vigiando. Nós temos que permanecer firmes na palavra. Nós temos que nos santificar cada vez mais, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós temos que buscar a verdade que está em Cristo Jesus. E eu oro
Eu oro para que a mente de cada um de nós seja aberta cada vez mais. Eu oro para que a igreja do Senhor se desperte. Eu oro para que a verdade seja vivida na vida de cada pessoa. Eu tive uma experiência com Deus esses dias, né? Eu estava deitado no meu quarto, eu costumo de manhã acordar, meditar na palavra do Senhor. E aí eu acabei dormindo. E no que eu dormi, veio um passarinho, não sei de onde que ele veio, porque minha janela estava fechada. Ele deve ter entrado por outro lugar. E ele entrou no meu quarto e ele pousou sobre a minha cabeça. Eu acordei, olhei para ele, ele pegou e pousou em cima da prateleira. Aí ele ficou olhando um tempo pra mim, depois ele voou e foi embora. Eu achei aquilo assim engraçado, né? Eu falei, de onde que veio esse passarinho? Pra mim foi uma coisa assim, natural, que não tinha nada a ver. Mas aí, ao ir pra igreja à noite, no culto de oração, eu tava ali meditando, né? E aí o Senhor me fez lembrar do que tinha acontecido de manhã. E ele falou assim, no meu coração, filha, sou eu visitando vocês. Eu estou despertando a minha igreja que está adormecida. Então, meus irmãos, sintam-se sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele está vindo nos visitar, para nos despertar, para fazer a obra dEle, para fazer aquilo que Ele tem pedido, porque realmente os dias estão se abreviando, cada vez mais se aproxima do grande dia glorioso que nós vamos reinar com o nosso Deus. E eu quero terminar esse vídeo falando um versículo que está em Mateus 25:13, que diz: E Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora mesmo, porque Ele ainda está à porta batendo, Ele ainda está aí te chamando para que você venha, né, aos pés. Ele quer te limpar de todo pecado, Ele quer te purificar, Ele não quer deixar sobre ti nenhuma condenação, porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então nós temos apenas que aceitar esse sacrifício, né, que o Senhor, Ele fez por nós ali naquela cruz. E se nós fizermos isso, nós teremos paz. Então eu convido você a crer com seu coração, a confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e então você verá as maravilhas que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Falei, Senhor, desperta mesmo, desperta nós que estamos dormindo, desperta nós que estamos segurando o Evangelho apenas para nós. Desperta-nos, ó Pai, para a verdade. Desperta-nos, Senhor, para que nós não deixamos ser contaminados pelas doutrinas humanas que vêm entrado dentro das igrejas, para que nós possamos viver a verdade da Tua palavra. Essa é minha oração em nome de Jesus, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que essa mensagem possa entrar e ser fixada no coração de vocês, que possa cair em terra fértil, que possa dar fruto, e que cada um de nós possamos nos arrepender das nossas maldades, converter o nosso coração a Cristo e segui-lo verdadeiramente, purificando nossa mente e nosso coração, buscando viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glórias a Deus. Amém.